Todas as conquistas, todo o sucesso não foi meu, foi da minha mãe, foi do meu pai. Quem sou eu nessa relação? Sim. Né? Uma criança, um adolescente, quem é ele? Ele não é ninguém, né? E ele tem que e aí é complicado, né? Porque ele vai se desenvolvendo com essa fragilidade, né? Sim, porque o pai e a mãe acabam utilizando muito os filhos como instrumento do seu próprio sucesso, justifica muitas vezes o sucesso do filho graças a mim, né? O meu filho é o que é por minha causa. Sim. Então nunca é o filho, dificilmente é o filho. Se é o filho é por minha causa. E tem algum tipo de relacionamento abusivo da mãe ou o pai com a criança quando ele não consegue atingir os objetivos dos pais? Sim, existe a mesma fúria, as mesmas atitudes frias, a mesma vitimização que existe na relação com o adulto. Imagina, uma criança, um adolescente, né? Às vezes é uma relação que você fala, não é uma relação de pai e filho, sabe? É estranho você perceber que não parece uma relação de pai e filho. Né? Você fala, cara, você não tem, assim, às vezes a gente pensa, tem amor? Tem amor. Sim. Né? Mas assim, o jeito dele amar é diferente, né? Não é esse jeito comum, compreensivo, empático. Uma mãe, imagina uma mãe, qual é a gente fala assim, né, desse arquétipo materno, né? Uhum. O que é o arquétipo materno? É o acolhimento, né? Esse feminino, esse cuidado. Uhum. Isso não tem na mãe narcisista, né? É uma mãe que não ama o filho ou a filha desse jeito. Qual é o jeito que a mãe ou o pai encontra de amar esse filho? Desse patológico. Né? No sentido assim, tem um sentimento? Tem, mas o meu sentimento é sempre uma tentativa manipuladora de fazer com que essas crianças percebam o meu tamanho, a minha altura, a minha envergadura, né? Para que ela, quando crescer, ela realmente reconheça a minha potência. E a dele? Como assim a dele? Precisa? Ele reconhecendo a minha potência como pai, como mãe, já é o suficiente. Ele não precisa reconhecer nele. Ele só precisa de mim. E eu preciso dele. Né? Essa relação de amor é essa, patológica, sim. doentia, né? Então, e é muito complicado, né? Porque a gente está falando de adolescente, de criança. Quem protege? Cadê a rede de apoio? É complicado, né? Porque tem ali um pai e uma mãe. Como faz? Quem que vai ali interferir nessa relação? É muito difícil. A minha pergunta foi porque, assim, eu imagino que, tipo assim, existem muitos adultos, né? Por que eu tô abordando esse assunto de pais e filhos? Porque eu assisti, como falou, eu consumo muito podcast, né? E por isso que eu tenho um podcast. Né? Então, eu assisti uma entrevistada falando sobre todo o relacionamento abusivo que ela tinha com a mãe dela. Tá. Como que a mãe dela jogava um filho contra o outro. Nossa. Né? Em relação a... E, tipo assim, ela falou assim, eu comecei a reconhecer, eu e minhas irmãs, o transtorno que minha mãe tinha, porque quando ela via que a gente se dava bem, ela fazia alguma coisa para que, tipo assim, ela fosse o centro da atenção, não a gente. Porque tem uma inveja. Isso. A mãe, ela sente essa inveja. Ela percebe, às vezes, nos filhos, uma relação de empatia e de reciprocidade que ela não tem essa capacidade. Ela não tem essa capacidade. Sim. Né? E ela realmente ela quando percebe, né? Isso é o reflexo da sua própria impotência. Sim. É como se ela estivesse olhando justamente o que ela não quer olhar. A sua incapacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de ter uma troca autêntica. Sim. De amor e de carinho. E quando o narcisista ou a narcisista percebe esse tipo de relação se estabelecendo dentro da sua família, isso causa uma inveja, ela realmente se sente pequena. Sim. E um narcisista se sentindo pequeno, ele se enfurece,
né? Ele se vitimiza ou ele tem uma atitude fria, né, Sim, com os filhos, né? Ou não, ou de repente tem uma atitude dessa, mais violenta, mais agressiva, furiosa, né? sim, sim. E aí muitas vezes os filhos, né, não entendem. Por que você está agindo assim? Por que você está se comportando assim? Eu não fiz nada, né? Então, assim, é confuso para a criança. Sim, sim, Ela não imagino. consegue entender por que minha mãe não gosta de mim. Por É que mais ou meu menos pai isso, não né? gosta de mim? É esse sentimento. Por que ele não gosta de mim? Eu não consigo entender. Né? Por que ele me trata assim? Eu o tempo todo tô valorizando, o tempo todo tô. Agora, de repente, eu não posso ter a minha vida, não posso ter a minha própria voz. Né? Quer Sim. dizer, o questionamento na relação com o narcisista, a uma criança, um filho, um adolescente, então, isso, nossa, é muito difícil. Para um adolescente é muito difícil. Porque é cansativo, porque nada, imagina um adolescente que está num processo de autoafirmação, numa Uhum, relação de alguém que não consegue estabelecer uma empatia, uma reciprocidade. É o uhum, tempo todo querendo ser o dono da razão, o dono da verdade, sempre numa tentativa de mostrar que ele é o cara, ou ela é a melhor pessoa do mundo. E eu falei uhum. assim, calma aí, você não é um adolescente, já começa a identificar o quê? Que o pai e a mãe não são, não existe uma heroína e um herói. Os filhos, eles começam a perceber que os pais não são herói, que se existe sim uma vulnerabilidade, defeitos, e aí os filhos vão buscando outras referências, já que não conseguem mais encontrar nos pais. Sim, E aí nesse momento é um momento de maior desespero, porque o medo do narcisista é se sentir sozinho, sim, né? Ele precisa de alguém para dizer quem ele é, sim. né? Então, e que não é pouca coisa, né? Porque na relação com, se você quer estabelecer uma boa relação com o narcisista, você tem o tempo todo repetir o que ele sempre fala, porque ele sempre tem razão. E ele tem, viu? Ele tem razão, porque na argumentação, né? É difícil, né? Você venceu o narcisista, né? Difícil, é complicado, porque são pessoas inteligentes, são pessoas com uma autoestima muito elevada. Sim, E se sim. você tem ali uma dificuldade, uma baixa autoestima, se você Sim. realmente é uma pessoa mais neurótica, é bem complicado. E aí também, né, a gente pode pensar assim, eu não sei se. E duas pessoas narcisistas, imagina a Como que loucura. faz? Olha, complicado.